Você já ficou preso ao pensamento acabando por não agir? Já se sentiu mais inteligente do que os que o rodeiam? Reparou que, muitas vezes, as pessoas mais inteligentes não são as mais felizes? Não porque falhem, mas porque enxergam demais. Talvez o seu problema nunca tenha sido fraqueza. Talvez o seu problema seja exatamente este. Você é inteligente o suficiente para duvidar de si mesmo. E hoje, alguém precisava dizer isso em voz alta. A sua inteligência não oferece descanso. Ela não embala, ela inquieta. Você compreende a distância brutal entre saber e entender. Sabe que informação não é sabedoria e que respostas fáceis quase nunca são verdadeiras. Por isso, a sua mente nunca repousa. Ela se move como um animal numa jaula, voltando sempre aos mesmos pensamentos, remoendo hipóteses, cenários, significados, até que o silêncio começa a doer. Você não sofre tanto pelo que acontece, sofre pelo que poderia acontecer. Vive num futuro mental que ainda não existe. Antecipa perdas, falhas, rejeições, constrói prisões com base em possibilidades. É prisioneiro de futuros que talvez nunca venham a se tornar reais, mas que pesam como se já tivessem acontecido. Você sabe demais sobre a natureza humana. Conhece o ego escondido nas boas intenções, as máscaras, os jogos, as narrativas convenientes. E por isso, sem perceber, vai perdendo a capacidade de acreditar de verdade nos outros e até em si mesmo. O seu olhar se tornou uma lente nítida demais para um mundo que prefere viver no nevoeiro. Você busca sentido onde ele se recusa a nascer. Faz perguntas que não têm respostas confortáveis. E no fim, fica você, lúcido e sozinho, diante de um universo que não explica, não consola, não justifica. Ele apenas responde com um sopro. Você não é triste por desespero. É triste por lucidez, porque recusa a anestesia da ilusão, porque não consegue fingir que não vê, porque percebe que grande parte da vida é aparência, convenção, teatro. E mesmo assim continua observando, mesmo assim continua pensando. Talvez esse seja o preço que você tenha de pagar. Entender que felicidade absoluta e racionalidade total não coexistem em abundância. Que a ignorância, muitas vezes, funciona como um analgésico eficaz e que enxergar demais sempre cobra um imposto invisível. Isso não é uma condenação, é um reconhecimento. Nem todos foram feitos para dormir profundamente. Alguns nasceram para vigiar. Desculpa, mas alguém precisava dizer isso. Mas essa ideia de que pensar demais dói não é nova. Você não está sozinho nisso, mesmo quando se sente assim. Ao longo da história, alguns dos maiores filósofos chegaram exatamente à mesma conclusão, cada um à sua maneira. E talvez entender esses pontos de vista não alivie a dor, mas pelo menos dê nome a ela. Schopenhauer, por exemplo, acreditava que a inteligência amplia o sofrimento. Para ele, quanto mais consciente alguém é, mais percebe o quanto a vida é movida por desejo, frustração e repetição. O ser humano nunca está satisfeito. Quando não sofre pelo que falta, sofre pelo medo de perder. Na visão dele, pessoas mais simples sofrem menos não porque vivem melhor, mas porque enxergam menos. A consciência para Schopenhauer não é um presente, é um peso. Nietzsche discordava em parte, mas não negava o custo. Ele via o sofrimento como algo inevitável para quem pensa de verdade. Para Nietzsche, a lucidez destrói ilusões, e sem ilusões a vida fica perigosa. Ainda assim, ele acreditava que fugir disso era pior. Para ele, viver de olhos abertos dói, mas viver dormindo é uma forma lenta de desaparecer. A famosa ideia do torna-te quem tu és não é confortável, é um chamado para assumir o peso da própria consciência. Já Pascal enxergava o problema de outro ângulo,
Para ele, o ser humano pensa demais porque não suporta o silêncio. Pensar, se distrair, se ocupar, tudo isso seria uma tentativa desesperada de fugir do vazio. Quando você para, quando não há barulho, algo incomoda. E talvez você pense demais não porque quer, mas porque ficar quieto com a própria mente é assustador demais. Kierkegaard levou isso ainda mais fundo. Ele dizia que a angústia é o preço da liberdade. Pensar demais, duvidar, se questionar, tudo isso nasce do fato de que você pode escolher. E toda escolha carrega risco. Para ele, a ansiedade não é um defeito, é um sinal de consciência. Só quem percebe as possibilidades sente esse peso no peito. Quem não percebe simplesmente segue. Camus, por outro lado, olhou para tudo isso e disse: o universo não responde. Você pergunta, procura sentido, tenta entender e recebe silêncio. Isso é o absurdo. E o absurdo não se resolve com mais pensamento, nem com menos. Ele apenas existe. A questão para Camus não era como parar de pensar, mas como continuar vivendo apesar disso, sem mentir para si mesmo. E talvez seja aí que tudo se conecta. Pensar demais não é apenas um traço pessoal, é uma posição diante da existência. É o lugar de quem se recusa a aceitar respostas prontas, de quem não consegue viver apenas no automático, de quem sente que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece normal. Isso explica por que, muitas vezes, você se sente deslocado. Conversas rasas cansam, rotinas sem sentido pesam, expectativas sociais parecem artificiais. Não porque você seja melhor do que os outros, mas porque você percebe as engrenagens por trás do palco. E depois disso, é impossível fingir que não viu. Alguns filósofos tentaram escapar disso, outros tentaram abraçar. Nenhum encontrou uma solução definitiva, porque talvez não exista. Talvez o ponto não seja parar de pensar, nem se orgulhar disso, mas aprender a conviver com a própria lucidez sem ser consumido por ela. Talvez pensar demais não seja o problema. Talvez o problema seja viver num mundo que não foi feito para quem pensa assim. Um mundo que valoriza velocidade, certezas rápidas e distração constante. Nesse contexto, quem pensa fundo demais acaba parecendo estranho, sensível demais ou complicado demais. Mas a verdade é que pessoas como você sempre existiram. São elas que questionam, que criam, que escrevem, que mudam algo, mesmo pagando um preço alto por isso. A história mostra que quase toda transformação nasceu primeiro na mente inquieta de alguém que não conseguia simplesmente aceitar. Então, se pensar demais te cansa, isso não significa que algo esteja errado com você. Significa apenas que você está acordado. E estar acordado nunca foi confortável, nunca foi fácil, nunca foi leve, mas sempre foi humano.